vontade de fazer um portfólio vem na necessidade de mostrar tanto para os potenciais clientes quanto para os próximos estagiários, ou seja, para todo mundo que quiser conhecer a agência, o tipo de trabalho que já foi realizado lá dentro. Há algum tempo a gente vem fazendo portfólios temáticos, ou seja, a partir de um tema, a partir de uma ideia, se constrói toda uma história para que as peças da agência sejam mostradas. Então, quando é definido o tema do portfólio do ano, os alunos eles partem para uma busca de referências estilísticas, de estilos de texto, de narrativas diferenciadas, de técnicas de elaboração de imagem, de tratamento de imagens. Então, essa pesquisa faz com que haja um aprofundamento muito maior no fazer publicitário. Eles acabam ganhando muito mais experiência e muito mais conhecimento, né, na elaboração de um produto que, a princípio, seria meramente uma exibição dos nossos melhores trabalhos. Nesse ano especificamente, a ideia que foi gerada foi de um laboratório experimental, que representa exatamente a agência do NIC, a Agência Experimental de Publicidade do Núcleo Integrado de Comunicação da Unifor. Quando a gente definiu que o portfólio seria desenvolvido dentro de um laboratório experimental, a gente criou os personagens. E então a gente teve que dar uma história prévia para esses personagens, saber de onde eles tinham vindo, por que eles tinham aparecido naquele laboratório, quem era cada um deles, se havia família, se não havia, qual era a profissão, enfim. Então isso tudo foi gerado junto com o pessoal de redação. A gente pensou nos nomes de cada personagem, a gente criou uma historinha de vida para cada um dos personagens, a fim de que aquele ponto inicial da história de cada um deles, né, coincidisse também com o fato de tê-los levado até o laboratório. O professor Telúrio, ele foi pensado como um publicitário, que era um grande publicitário, premiadíssimo, cheio de ideias maravilhosas e que estava cansado de ver o bombardeamento exagerado de publicidade ruim no mercado. Um dia ele tem um surto e resolve criar o publicitário perfeito. Então ele resolve se isolar no alto de uma montanha, cria um laboratório onde ele vai gerar uma série de fórmulas para criar esse publicitário perfeito. O Milton, que é o ajudante atrapalhado, ele é engraçado porque ele foi, a gente se baseou em alguns estagiários para criar o Milton, né? O jeito louco, o jeito meio despojado, o jeito meio atrapalhado também, que é muito comum em relação a estagiários, pessoas que estão começando no mercado de trabalho e estão entrando agora, que com o tempo vão se dando bem no mercado. Milton sempre foi um garoto curioso e observador, porém, seu jeito tímido e atrapalhado era motivo de piadas de todos ao seu redor. Certo dia, foi desafiado pelos colegas a subir até o misterioso e amedrontador laboratório do professor Telúrio. Naquele mesmo momento, Telúrio percebeu que precisaria de alguém para testar os experimentos realizados por suas cobaias. A visita de Milton caiu como uma luva para os planos do professor, que acabou por acolhê-lo como seu fiel ajudante. Já o rato, que é o terceiro personagem, o Milton adota. O rato era um rato de rua que ia sempre lá para o laboratório para comer os restos de pizza. E de novo a gente tem o estereótipo, né, do publicitário sempre comer pizza. O Milton adota o rato, como ele é o Milton, que é um garoto especial, um garoto que vive no próprio mundo, ele dá o nome ao rato de rato. Que sofre um certo acidente e passa a ser também um publicitário, passa a ter as características de um publicitário. O rato minimamente se torna o protótipo do publicitário perfeito que o professor Telúrio tanto busca. Então é a partir da junção desses três personagens que toda a história começa a se desenrolar. O grande problema da direção de arte foi definir visualmente o portfólio. A gente tinha que ver se seria só ilustrações, seriam colagens, enfim, se seria digital. E a gente quis sair um pouco da ilustração por uma questão de inovação mesmo. A gente usa ilustração constantemente na agência, talvez fosse até uma boa ideia, mas a gente resolveu usar a técnica do paper toy, que a gente vinha percebendo como uma tendência no mercado mesmo. Os personagens a gente meio que fez adaptações com moldes disponíveis na internet, né? O professor Telúrio, a gente usou a boneca da Coraline, né, do filme Coraline. Então, assim, foi uma dificuldade que a gente teve em primeiro momento, pensar nessas coisas 3D, porque a gente ia criando os objetos, e depois pensar 2D para a gente mandar para impressão e montar depois.
Então a gente teve que realmente assim, ver proporção, ver tamanho real, ver como é que ficava isso dentro do cenário, fazer as comparações com os 3 personagens que tem na história. Então a gente teve uma dificuldade, foi um desafio enorme. Então, para construir os personagens, para construir os cenários, foi necessário realmente quase um projeto assim, de engenharia, né? Claro que guardado as devidas proporções, mas tivemos que lidar com pesos, tivemos que lidar com alturas, com volumes, né? Então tudo isso aí teve que ser pensado e planejado. Uma das coisas legais dentro do cenário é que a gente conseguiu inserir uma série de elementos regionais, e não de uma maneira folclórica, não de uma maneira artificial, mas de uma maneira integrada, de uma maneira natural para a gente. Então, dentro do laboratório, a gente vai ver, por exemplo, um quadro que é uma referência às obras do Andy Warhol. A gente colocou uma celebridade nossa, né? A gente colocou o lampião, todo colorido, de várias cores, etc. A gente colocou o refrigerante São Gerardo, por exemplo, em vez da Pepsi ou a Coca-Cola. Além disso, tem outras coisas. A gente brincou com a Apple. Ao invés da maçã, a gente colocou um caju mordido. Então, tem uma série de brincadeirazinhas dessa dentro do cenário que não são nem assim explícitas. Tem muitas coisas que estão lá um pouco escondidas para que sejam percebidas com o tempo. Com relação ao produto físico mesmo, a gente teve que fazer a encadernação, a gente teve que fazer tudo de maneira muito artesanal. A tiragem foi única, então a gente se esmerou muito para conseguir fazer essa encadernação, para produzir a capa dura, para a gente conseguir uma tala de madeira na carpintaria da universidade, a gente conseguiu esses parafusos, então foi um desafio muito grande para conseguir realmente produzir esse portfólio físico. A gente sempre quis manter essa ideia de experimentação no portfólio. Então, uma das soluções que a gente conseguiu foi utilizar papéis diferenciados. Então, a gente tem, por exemplo, no verso de cada uma das páginas, de todas as páginas do portfólio, a gente tem um papel Color Plus, que é um papel colorido. Quando você folheia o portfólio, quando você vê ele de lado, gera esse colorido do lado, que fica interessante. Exatamente para ampliar essa ideia, ampliar essa experiência tátil. Então, por exemplo, a gente tem um papel com textura que foi utilizado recortado e colado em cima como os balões de conversa, que atrai, né, atrai o usuário para passar a mão ali. A gente quer que o portfólio tenha essa intenção. A gente quis recompensar o leitor dessas duas maneiras. Não é uma coisa só visual, é uma experiência visual e tátil, né? Então a gente pensou muito nisso no caso do impresso. No caso do digital, a gente tentou, pela interação, de você clicar num lugar e ir para uma cena, ou clicar num objeto e descobrir o que vai acontecer ali, ampliar também essa relação usuário e produto. Meu caro, acho que essa é uma das melhores fórmulas que já criamos. Cara, tá massa mesmo! Acho que mudando isso aqui fica perfeito! O que será que acontece se eu puxar essa alavanca? Newton! O arquivo não estava salvo! Ai, meu Deus! Vai começar tudo de novo! Ops! Primeiro, stop motion, eu nunca tinha trabalhado com stop motion. Foi bem interessante desenvolver, porque a gente teve que estudar sobre o stop motion, né? Fazer o bonequinho, treinar passos. A gente trabalhou com chroma key nas bocas. Usamos uns 2 softwares para fazer isso. A edição das bocas foi um negócio bem legal, porque a gente não tinha trabalhado ainda com Final Cut, então foi mais uma experiência, né, que a gente teve. Até que chegou o resultado final, que foi as animações. Desisto, cara, não dá pra alcançar não. Ah, meu caro Tampinha, deixe que eu pego pra você. Fui responsável pela trilha sonora do projeto. Tentei fazer tentei pegar uma linha, né, assim, do que eles estavam querendo, assim, realmente tentar criar realmente uma coisa regional, tentando pegar um pouco do forró, do pé de serra, né, com um elemento eletro mesmo, né, assim, tipo, com sintetizadores. E eu estava acabando de chegar um equipamento novo, que era o Launchpad, em casa e tal, eu estava começando a experimentar. Aí utilizei violões, uma sanfoninha, umas programações de bateria eletrônica e tal.
é importante frisar o desenvolvimento dos alunos que participaram, porque para fazer tudo isso foi necessário, como eu falei, um conhecimento específico, uma pesquisa específica. A gente partiu de coisas que a gente já sabia e descobriu muitas novas coisas que a gente não sabia ainda. Então acho que o nível de aprendizado dentro desse projeto é tão importante ou mais do que até o resultado final em si. E foi um grande desafio, mas foi muito gostoso de fazer. Acho que foram desafios que a equipe toda aprendeu. E assim, foi extremamente rico, foi um aprendizado gigante. Eu super aconselho assim, sei lá, os estudantes de publicidade de experimentarem mesmo. A agência é uma oportunidade única, é o primeiro grande passo que a gente dá para o mercado do trabalho. Então esse portfólio acabou gerando também uma nova identidade para a Agência Experimental do NIC. E a gente espera que a partir de agora a gente tenha novos caminhos, novos rumos para trilhar a partir de novas ideias, novos conhecimentos, abraçar mesmo outras áreas.